Olá, amigos. Estamos de volta com o Master Business, aquele espaço reservado aqui na TV Master ao empreendedorismo, à gestão de carreira, enfim, aquele nosso compromisso de trazer pessoas inteligentes que possam ajudá-lo na condução dos seus negócios. Portanto, amigo, papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Muito bem, conosco hoje, aqui em nossos estúdios, ele que é paulistano, é casado, ele é CEO da empresa Entusiasmos e ele também é consultor em gestão estratégica e gestão estratégica de pessoas. Ele está aqui em João Pessoa e nós aproveitamos para trazê-lo para compartilhar informações com você, participando do congresso da BRH. E no congresso, o tema que ele abordou foi o título do livro que ele escreveu, Gestão da Singularidade. E nós vamos agora aprender mais sobre isso com Eduardo Carmelo. Bem-vindo ao Master Business, Eduardo. Bem-vindo. Obrigado, Luiz. O prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Quero agradecer você ter aceito o nosso convite, o esforço que você fez. A gente sabe que essa rotina, avião, viagem, palestra. Viagens de madrugada, né? Viagens de madrugada. Então, esses nossos horários, tá aí, talvez o secretário de Turismo esteja nos assistindo, vê se consegue melhorar esses horários, secretário. Mas queremos agradecer realmente você estar aqui conosco e muito vamos compartilhar com o nosso público a gestão da singularidade. Nos fale um pouco sobre ela, Eduardo. Nós temos um projeto de observar os próximos 7 anos para ver o que está mudando em termos de comportamento de consumidor, de tecnologia e da gestão estratégica, da gestão moderna. O que precisa mudar na gestão para poder acompanhar todas essas evoluções tecnológicas que vão acontecer nesses próximos anos. Então, olhando um pouquinho mais para frente, a gente percebeu que nós estamos chamando da era do singular, né? Ou seja, singular significa para a gente, no primeiro momento, um momento único. Isso. Aquilo que, de uma certa forma, não aconteceu ainda. E a gente chama dessa singularidade, principalmente da singularidade tecnológica. A tecnologia entra nos próximos 7 anos, a nanotecnologia, a nanobiologia, chips cada vez menores, onde nós vamos ser híbridos de material orgânico e não orgânico. Exemplo, por exemplo, nós temos já em São Paulo, trabalho por uma farmacêutica que vai criar um remédio agora para 2017 para colesterol, onde ele tem uma molécula inteligente. Então, a molécula é capaz, quando você toma um remédio, ela consegue escanear o seu corpo e ver exatamente em que nível de colesterol você está, e o comprimido oferece a dosagem singular para você. Nossa, que interessante. Então, isso é uma questão super interessante. Quer dizer que você toma o comprimido, ele faz uma investigação e libera a dose que você precisa. A dose necessária para você fazer isso. Muito bom. Isso é um dos primeiros passos daquilo que a gente tem... como é que a gente chama? A montanha lá, o primeiro passo. Sim, o topo da montanha. O topo das coisas que vão acontecendo. Digamos, no futuro. A ponta do iceberg. A ponta do iceberg. A gente exatamente. vê só 5%. Esse é o começo da história. Né? Então, isso é um contexto de singularidade. Trazendo mais para a prática, na gestão, o que a gente percebeu? Há uma evolução no refinamento do relacionamento com o nosso cliente e, posteriormente, com os nossos funcionários. Então, a gente veio de uma época de massificação, o cliente é um número, por uma época onde ele é uma estatística, dependendo do que ele é um VIP, agora para uma era da singularidade, ou seja, a gente trata as pessoas como sujeito. Eu não sou mais o número, eu não sou mais a massa, eu tenho a minha história. Então, juntando as duas coisas, por exemplo, é quando você tem a IBM, com softwares baseados em Big Data, que consegue entender quais são as suas necessidades, o que você precisa, e vão te oferecer ofertas econômicas sobre isso. Quer dizer, você tem computador suficiente para conhecer 5 milhões de pessoas na internet, por exemplo, e analisar o que elas precisam e como a gente pode oferecer uma oferta. Outro exemplo muito simples é quando a gente vai comprar um livro no site
E aí você escolhe um livro específico e depois no teu Facebook, onde você entra, está ali o livrinho aparecendo, né? Então, tem um algoritmo que está tentando ler o que é que você está buscando, o que você está fazendo para oferecer essa oferta econômica. Né? Compreendo. E isso agora entra, então, já entrou para os clientes e agora entra para o funcionário. Porque no momento dessa transição, onde nós precisamos ser líderes transformadores, onde nós precisamos conseguir fazer progredir o desempenho de cada funcionário da organização, então as empresas começam a se dar conta disso e começam a oferecer programas individuais de desenvolvimento. Ok, me permita então fazer uma ponderação, você que está nos acompanhando, vejamos, eu tenho um empresário que está nos assistindo agora, o seu recado é muito claro, ele tem que olhar o cliente dele pessoa a pessoa. Aquelas estratégias de massa não estão mais alinhadas com a demanda atual. Não estão mais alinhadas, né? Okay. É porque assim, aquela classificação que a gente fazia, né? Gênero, data, idade, Sei. essas coisas não funcionam mais. Hoje, quando a gente está pensando no cliente, a gente está olhando para um cliente muito mais dinâmico, que dependendo do dia, por exemplo, Edu, se entro no Boticário sozinho, eu sou uma coisa. Se entro com a minha esposa, eu sou outra coisa. Então, cada empresário no seu ramo está percebendo e tem que estar entendendo efetivamente o que é. No Lean Startup, quem trabalha com empreendedorismo sabe disso, né? Assim, qual é a dor do cliente, quais são as tarefas que ele precisa fazer e o que ele vê como valor. Tanto que saiu agora uma matéria agora na Harvard falando nisso, né? Assim, ou seja, cara, todo mundo faz 5.000 cursos de empreendedorismo. Na primeira vez que ele cria uma empresa, ele toma o primeiro tombo, porque tudo aquilo que ele imaginou, o cliente não imaginou, não era para o cliente. Ele fez algo ideológico, mas não colocou sobre o crivo do cliente. Tanto que em empreendedorismo a gente fala muito sobre aprendizado validado, né? O mínimo produto viável. Ou seja, em vez de eu tentar fazer uma coisa incrível para o cliente, eu vou diminuindo a frequência de feedback com o cliente e ele vai co-construindo este processo. Perfeita a sua colocação, e citando inclusive a Harvard, que é uma revista que eu cito aqui com muita frequência. Incrível. É uma fonte que eu recomendo, eu indico. A gente também. Eles trazem muito esse conceito, né? Até eu sempre cito aqui isso, que o departamento de marketing no mundo mudou para departamento de relacionamento com o cliente. Isso a Harvard foi quem trouxe, né, também. Para poder fazer isso que você está falando, né? Entender o cliente e construir junto, né? Que é quando você fala co-construindo, você vai fazendo, vai lendo o cliente, vai fazendo os ajustes e vai. E aí, essa complementação, exatamente do jeito que você está falando, começa externamente para o cliente e agora entra a singularidade para o funcionário. Perfeito. Porque essa mesma lógica. Então, eu fiz tudo isso, fiz um CRM incrível, sei quem é o meu cliente, e aí ele vem e entra na minha loja, né? E assim, se ele entra de manhã e tem o rodízio de vendas, de vendedores, e ele pega um vendedor bom de manhã, bacana, ele criou um lover, ele criou um cliente encantado. Aí esse mesmo cliente vem à tarde e pega um outro vendedor, que é o que a gente chama do vendedor desengajado, e aí ele tem uma outra experiência de marca, que essa é uma questão super importante. Quer dizer, se eu estou pensando numa marca, eu tenho que criar os meus embaixadores, os meus vendedores, os meus funcionários, que representam essa marca. E aí a gente percebe que você tem os engajados, que são vendedores ou funcionários que trabalham bem e são completamente dispostos. A gente tem os não engajados, que são os funcionários que a gente chama de mediadores ou de mantenedores, que são muito importantes. E a gente tem os desengajados, que são, coincidentemente, a própria Harvard traz essa ideia, essa pesquisa. Se você encanta o seu cliente, quando você vai olhar exatamente o processo, ali teve um conjunto de funcionários que prestaram uma excelência perfeita para este cliente. Quando você gera o cliente detrator, você vai olhar lá, tem uma experiência com um funcionário que era o funcionário desengajado. Então, no mundo atual, não dá para ter essa aleatoriedade de profissionais dentro da empresa. Não dá para você ter um cara de alta, um cara de média, um cara de baixa, porque se você der o azar do cliente bom cair com um profissional ruim, aí a gente perde esse cliente. Perde o bom cliente. Então, a razão da singularidade
dentro das empresas hoje é como é que eu oriento os profissionais, como é que eu engajo os profissionais e como é que eu capacito eles de tal forma que todos possam crescer e que a gente tenha uma massa crítica de embaixadores da marca. E perfeito isso, a colocação. Olha, realmente, gente, você pegou papel e lápis, eu espero que você esteja usando, viu? Porque as dicas estão excelentes. E essa questão de você ter o funcionário e de você conseguir que todos tenham digamos, um padrão, né? Você sobe a régua. Não é? Exatamente. Você sobe a regra, você nivela por cima. Você tem que trabalhar essa qualificação de forma singular, individual, porque cada um tem uma necessidade diferente. Perfeito. É exatamente isso. E se eu tratar todo mundo igual, como eles são diferentes entre si, o resultado que o meu cliente vai experimentar nunca será igual. Exato. O livro, a gente fez a pesquisa com 8.000 talentos e a gente constatou exatamente isso. Para cada uma dessas camadas, vamos assim dizer, que você tem um cara bom. O cara de alta performance, ele tem ele é diferente no engajamento, ele é diferente na capacitação e ele é diferente na orientação. Por exemplo, é um cara que quer muito mais de você, exige mais de você, quer saber a estratégia, quer saber todo dia o que está acontecendo. É um cara que vem com um problema, mas já vem com 2 soluções. O de média performance, às vezes, vem com um problema, mas não consegue saber o que tem que fazer. O de baixa performance vem com um problema e vem com uma desculpa e vem com uma reclamação. Aí, não dá para você pensar... O sonho do empreendedor é dizer assim, ou do empresário, assim, pô, meu sonho era ter todo mundo em alto nível. Isso é possível, só que você tem que trabalhar num contexto singular. Tem que fazer a gestão. Para este é um jeito, para este você tem que estar mais próximo, você tem que fomentar mais. E para o cara de baixa performance, você precisa cobrar. Porque toda vez que você não cobra o seu cara de baixa performance, você está mandando uma mensagem lá para cima para o cara de alta performance que não precisa fazer muito. Que, na verdade, o cara que está fazendo abaixo, a gente está protegendo o cara. Mas se você pensar no contexto sistêmico do cliente, este cara pode ser o cara que está gerando detratores da marca. Inclusive, e você, por gentileza, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o que normalmente o empresário faz, ele tem o funcionário que desempenha muito bem, tem uma massa de funcionários, digamos, dentro da média, e tem uma massa que está bem abaixo daquilo que seria o desejado. Como a maioria está na média, você acaba fazendo a gestão pela média. Exatamente. E aí você frustra o que tem alta performance, não é? Você desengaja o alta performance. E você não consegue alcançar o de baixa. Ou pior, né, a gente tem estudado, você tem havido uma verdadeira evasão de talentos de alta performance das empresas. Você põe ele para fora, né? E aí tem consultores aqui no Brasil, César Souza, que é um colega da gente. Já teve aqui conosco, na bancada aqui do... Ele mesmo fala muito isso, e eu concordo. Ele fala, ó, se você não cuidar bem, de forma diferenciada dos seus talentos, os bons vão embora daqui a 2 anos, e daqui a 2 anos você vai ter uma empresa mediana. Isso. E nessa nova codificação de posicionamento de marca e de performance, ser mediano hoje já não é mais interessante. Assim, tá todo mundo tentando ser o primeiro, o segundo ou terceiro de cada negócio, porque se não tiver até o quarto, já não fica sustentável a organização. E é muito interessante essa colocação, merece uma reflexão descansada de você que é empreendedor, que tem equipes, sobre o que está sendo colocado aqui com muita propriedade pelo Eduardo. Porque você acaba dando ao seu negócio uma cara de mais ou menos que não vai atender a necessidade do seu cliente, não vai fixar a sua marca, e aí as pessoas vêm falar, tem crise. Né? Quer dizer, muito desafiador. Eu queria explorar você um pouquinho, porque como está todo mundo falando em crise, e aqui no Master Business a gente, pelo menos, inclusive me corrija se eu estiver errado, mas eu bato muito duro nessa conversa de crise, porque crise é só, no nosso entendimento, uma mudança de cenário. Se eu tenho um cenário diferente, eu tenho que atuar diferente, não é verdade? Sim, né? Exatamente. E eu não vejo crise para quem faz uma gestão ajustada, porque consegue aproveitar. E eu vejo crise até quando a economia está muito boa, para quem não consegue ajustar a gestão. Eu estou errado?
Isso vai depender muito dos segmentos e Tá. vai depender muito também do grau de maturidade da organização. Ok. É claro que uma empresa de software ou um empreendedor que está numa startup, ele tem uma capacidade de agilidade muito grande, ele tem uma capacidade de risco. É diferente de uma Volks, de uma GM, que é um elefante branco e que, para ele se mover com este elefante branco, é muito mais desafiador, né? Eu, particularmente, eu vejo que é a singularidade. Você falou muito bem, o cenário mudou e os mais resilientes é aquele que se antecipa ao cenário, que consegue fazer uma projeção de produto e serviço rápido e que consegue entregar o serviço ou produto rápido para o cliente. É claro que ele sai ganhando nisso, porque ele tem uma resiliência onde ele codifica mais rápido, aprende mais rápido, cria um produto mais rápido e entrega mais rápido, o que acaba muitas vezes sendo difícil, por exemplo, a indústria. A indústria hoje está sofrendo, né? O setor da indústria está sofrendo muito, porque ele não tem toda essa resiliência, essa massa para fazer. E assim, o que a gente tem visto lá no futuro? Se hoje o desafio é acertar a mosca, né, nos próximos 7 anos, que a gente usa sempre esse setênio, o desafio vai ser acertar o olho 73 do canto superior direito da mosca, porque a mosca tem 100 olhos e a gente não vê. Então, o grau de especificidade, tanto de análise desses clientes, de conhecimento desses clientes, dos nossos funcionários, e trazer a capacidade para que eles lá sejam altamente inovadores, porque, no fundo, a dificuldade, quem está com dificuldade na crise é quem não consegue inovar, quem não está conseguindo, como o nosso amigo Gil Casella, que provavelmente vem aqui, vai falar do pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa também não é uma coisa simples, né? Mas acho que você disse muito bem. O desafio hoje, se hoje é acertar na mosca, da frente é acertar no olho da mosca. Isso exige uma capacidade de antecipação de cenários, uma capacidade de criação e inovação de produtos e serviços, e você não faz isso se você não investigar profundamente e singular o cliente, e você não faz isso se você tiver uma equipe mediana. Você vai pegar uma equipe de software que tem uma cadeia de valor, se um daqueles caras não estiver trabalhando no prazo, acertadinho, bonitinho, a gente não consegue fazer a entrega. Olha que difícil. Difícil. E hoje nós tivemos a oportunidade, lá no Congresso da BRH, de ver o Renato, da Softcom, que vocês que nos assistem, aliás, nos parabéns, acompanham, Renato. não é? Ele foi premiado e ele é exatamente o gestor de uma empresa de softwares. Exatamente. Né? Agora, detalhe, ele tem essa característica, eu cito esse caso para vocês, porque ele tem todas essas características que o Eduardo nos traz aqui, de buscar, inovar, não ficar sossegado e incansavelmente buscar uma equipe nivelada por cima. Exatamente. Isso é extremamente importante. Você sentiu, né? Nós estivemos juntos, presentes, né? Você pode perceber, assim, e olha que interessante, porque não é só criar o engajamento, olha, né? Porque de uma certa forma a gente estava falando de engajamento, mas você usou a melhor palavra, é criar uma equipe de alto nível, porque uma equipe que entrega 70%, nós hoje consideramos bons, mas a gente está buscando equipes que estão entregando 95%. É como se a gente criasse um Barcelona, sabe? É o jogo do Barcelona agora, né? Assim, é incrível como eles estão completamente alinhados. O Messi joga a bola do outro lado do campo, vem para o Neymar, que a gente não tinha visto o Neymar passa para o Iniesta, e a gente não tinha visto o Iniesta. Assim, eles não estavam ali, mas de repente eles estavam ali. O cara jogou de olho fechado? Não, eles treinaram muito, eles se prepararam muito, é o que provavelmente o Renato faz, não é bobo, entende o cenário muito bem, e depois corre atrás para manter esse time completamente alinhado com o negócio. E esse exemplo que você deu do Barcelona também é muito interessante para que a gente mostre a questão, que talvez seja a questão mais difícil dentro das empresas, que são as passagens. Quando você pensa no processo empresarial como um todo... Um grande gargalo, desculpa, mas esse é um grande gargalo. Continua para a gente... O que eu ia colocar é o seguinte, que a empresa antiga ela é construída com departamentos, né? Mas a empresa moderna ela pensa num processo que passa por todos os departamentos. E um dos gargalos é exatamente a interação dos departamentos. Exatamente. Né? Que aí isso tem que ser muito bem trabalhado.
brilhante. Porque a gente, na singularidade, a gente conseguiu perceber. Tudo isso acontece porque a complexidade está sendo maior. Se antigamente era só serial, hoje é serial, paralelo, com 4 linhas de desenvolvimento. É como uma partitura de uma orquestra sinfônica. Uma coisa é você tocar sozinho, outra coisa é você tocar com a dupla sertaneja, que é muito legal. Outra coisa é você tocar, fazer uma orquestra toda trabalhar. Então, o Renato, ali provavelmente é um líder transformador, é um líder singular, porque o negócio dele já pede isso. Isso é a dificuldade que eu estou te dizendo. Ele não pode pensar diferente. O negócio dele já tem esse modelo. Não é diferente de um negócio de carro, como a gente está usando, um varejo. Ou seja, se ele não entregar tudo aquilo, se ele não programar, se ele não se organizar para fazer esse sequencial, esse paralelo, esse sistêmico, eles usam métodos incríveis, eles estudam o Scrum, eles usam métodos ágeis, que, aliás, é lindo de ver trabalhar. Eles são uns geeks, uns nerds incríveis, né? Mas se ele não souber fazer isso, é isso que é o legal da singularidade. Pode parecer que eles estão brincando, até porque ele mostra o vídeo do Pebolim lá, né? Parece que é uma grande brincadeira, igual o Google, né? Parece que é uma brincadeira. Nada, esses caras manjam muito bem, são profissionais de alto nível e não dá para ir para o futuro sem ter gente equalizada e trabalhando numa grade alta. Interessante a sua colocação, e eu tive a oportunidade aqui de perceber o seguinte: você colocou, como eles trabalham, realmente eles trabalham, no caso, nós pegamos essa empresa como case aqui, eles trabalham com desenvolvimento de sistema, logo eles pensam de forma sistêmica. O que é completamente importante no futuro. E hoje, para você fazer a gestão, seja de uma concessionária de automóvel, seja de uma rede de varejo, seja de qual for o seu business, você tem que pensar de forma sistêmica. Sim. O problema é que nós que não desenvolvemos sistemas, não temos o nosso raciocínio condicionado a pensar de forma sistêmica. E é aqui que está o desafio, mudar a maneira de pensar. Olha, agora em São Paulo, semana que vem eu vou dar uma palestra sobre gestão da complexidade. Eles me ligaram essa semana e me disseram que está lotado, justamente por causa disso. Vários donos de empresa começam a se dar conta que esse modelo tradicional, linear, não está dando conta, eles não estão conseguindo evoluir nesse processo e eles estão sacando esse pensamento sistêmico, tanto que tem você posso indicar um livro? Posso, claro. Tem um livro chamado Lean Startup, que é do Chris Rice. Porque esse livro do Lean Startup nos ajuda a perceber como funciona uma startup que trabalha sobre o contexto sistêmico, que é exatamente isso que você está falando. Ou seja, vamos usar o Renato aqui, porque ele é incrível nesse sentido. Assim, por que é um transformador? Por que é um singular? Porque esse modelo mental que os softwares têm, né, é um modelo mental do futuro. Nós precisamos aprender com eles como fazer essa gestão. Que, em síntese, se a gente olhar aqui, a gente faz bem assim. Ele tem o seu fundamento e tem as expectativas de estratégia, de performance, de projetos, de responsabilidade. Eles têm gerentes de projetos, eles são completamente profissionais neste processo. E o que a gente chama em gestão como um grande salto é que quando você consegue esclarecer as expectativas de estratégia, de projetos, de responsabilidades, de processos, porque todo mundo está interligado nesse processo como um todo, né? A segunda, que você tocou muito bem, se você olhar bem, eles não podem ter furo na cadeia de transporte. Quando passa de um processo para outro, se eles não fizerem, não dá. Hoje você pega uma indústria, o que acontece? O primeiro departamento atrasa e faz mais ou menos. Passa para o segundo, que não corrige o primeiro. Vem junto, vai atrasando. Quando chega no último departamento, coitado do cara, porque ele vai entregar atrasado e todo mundo vai brigar com ele, não vai brigar com a cadeia. Então, quando você olha o montanha sistêmico, você não fica culpado por esse processo. Você vai investigar exatamente onde está o erro, e não vai nem brigar com o cara, vai reconstruir o sistema. Eles pensam assim, é incrível. Ele não está brigando com o talento, ele está pensando, o que eu, como sistema, tenho que melhorar para a cadeia melhorar, para o talento entender o que tem que fazer. Então, assim, é incrível este processo. Se você esclarece as expectativas, se você ajusta as passagens
né, que eles fazem muito bem, que eles têm metodologias incríveis É para o isso. trabalho deles, né? E a coisa mais interessante, quer dizer, você não espera aprontar o produto inteiro para depois dizer, para ver se o cliente já sabe. Você traz o cliente para dentro ou você vai na essência da cadeia produtiva do cliente. Esta é uma questão. E aí tem o que a gente chama de aprendizado validado. Você pode imaginar a loucura que é gestão de desempenho, onde as empresas tradicionais fazem uma vez por ano a avaliação? Esses caras estão fazendo, não é uma avaliação corretiva, é uma avaliação formativa. Enquanto as empresas tradicionais fazem uma vez por ano, nas startups você precisa estar fazendo semanalmente. Olha a diferença. Por isso que você tocou nesse assunto muito bem. Se você não ajustar um modelo para o novo mundo, o código singular está se mostrando. Isso. Se você não descobrir esse código, né, a Sfish te come. O que acontece, gente, em outras palavras, de maneira resumida, a gente tem que reaprender a pensar. Exatamente, Não é? exatamente, porque o nosso sistema duo de pensar, dicotômico, maniqueísta, não funciona Não vai mais. funcionar. Hoje o que a gente brinca, assim, eu vejo os meus clientes, ou o RH, que nós estamos aqui, assim, ele está lutando com uma barbatana, assim, que ele não sabe o que é. De repente, ele percebe que aquela barbatana é um polvo enorme, com 7 dentáculos, e ele está com uma espadinha e ele vai achar que aquela única espadinha vai resolver esse processo. A síntese, o que é? O problema nunca é de uma única variável, é sempre de 4, 5, e a sua solução, tanto para o cliente como para dentro da empresa, nunca pode ser uma única, precisa também ser uma solução sistêmica. Muito bom, excelente. E olha, é isso mesmo, o desafio é grande, mas quanto maior o desafio, maior a oportunidade de crescimento. Sim, não claro, é? exato. Reaprender a pensar. Quem sabe alguém desenvolve um aplicativo para o celular que nos ensine a pensar de outra forma, não sei, tudo é possível. Sim. Mas nós vamos precisar de exercitar, porque esse pessoal, eles se saem muito bem, porque eles pensam assim. Eles passam 24 horas por dia pensando assim, não é verdade? E nós não. Então, nós temos que ter alguma coisa que nos provoque, que nos estimule, não é? Uhum. E aí é que é importante, né? Você, por exemplo, participar de um congresso, participar de um evento, Perfeito. ouvir um profissional que tem uma visão diferente da sua, né? Às vezes, nas organizações, né, quando o pessoal está implantando um processo de gestão estratégica, aí vem o pessoal do processo. Aí o pessoal normal fala, meu Deus, lá vem o pessoal do processo. Ai, meu Deus. Ai, agora vem o pessoal do RH. Ai, agora eu não paro, eu não tenho sossego. Não dá para ter sossego. E tem uma questão que, agora, por exemplo, você tem projetos na indústria que são completamente importantes, como Six Sigma, por exemplo, ou o próprio Lean, que são novas formas, novos modelos mentais mais atuais, como que a gente está falando. Mas qual é o problema? O problema é que os gestores de linha, ou os gestores medianos, eles acham que aquilo é apenas mais um projeto que ele tem que trabalhar. Ele não sacou nem a inteligência do trabalho. Ele vai implantar aquilo, porque depois tem uma ISO que vai colher dele. Então, esta é uma coisa que a gente toma muito cuidado. Nós, por incrível que pareça, estamos muito próximos de sistemas completamente inteligentes, mas nós não estamos dando conta, a gente não consegue perceber o ouro que está ali. Esta é uma questão. Inclusive, essa semana passou o filme do Steve Jobs, passou na TV agora, né? E essa é outra questão que está mudando também. A gente ainda veio de uma geração muito passiva, entendeu? E agora esse novo modelo está pedindo para o estudante lá embaixo, se você que está estudando aí, se você que está entrando, fazendo o seu primeiro MBA ou vai fazer um estágio, não entra achando que a empresa vai te dar tudo, não. Você tem que entrar, aprender a correr atrás, aprender a olhar o problema, aprender essa forma de pensar, não fique esperando. Hoje lá no congresso também, nossos congressos acontecem isso também. A gente ainda fica esperando da empresa, ou do líder, o nosso próprio desenvolvimento. Você fala assim, tá, corre atrás, tem Google, história, anota isso, anota essas questões, porque você é o cara que está contribuindo, você não é o cara que está participando. Então, neste novo mundo, que é a terceira visão
da singularidade. Não adianta ser diferente. O importante é entender que diferença você está fazendo. Então, você como talento, a grande diferença é ser o cara proativo, ser o cara que procura, ser o cara que traz a informação, ser o cara que se desenvolve, porque a empresa não também vai ficar toda hora trabalhando com você. Você é o cara, a gente tem chamado de autoaprendizagem dirigida. Porque, finalizando, o Jobs não procurava, o Jobs ia lá e entender se você era bom ou não. E você tinha que mostrar para ele. É bom? Vem. É mais ou menos? Fica. Entendeu? Ou seja, se mexa. Não fique parado, vá Avance, antecipe, olhe para esses sinais, Perfeito. pegue o programa, veja de novo, porque aqui tem os códigos, né? Aqui tem os códigos que fazem com que a gente possa se destacar no mercado, que vai ser muito mais desafiador. Excelente, Eduardo. Olha, nosso tempo já se esgotou, passou muito rápido, um papo agradável demais. Obrigado. Eu quero, antes de encerrar, quero aqui dar um destaque para o livro do Eduardo, tá certo? Gestão da Singularidade, ok? Penso que esse livro possa ser encontrado através da internet. Em todas as livrarias, ele tem ISBN, ou seja, é um livro que está no Brasil inteiro. Ótimo. E aí, então, mais uma ferramenta para você ter na sua cabeceira, para te provocar, para você começar a pensar diferente e fazer a diferença no seu negócio. Eduardo, agradeço muito você ter vindo, peço um instante, eu já volto para o nosso encerramento, ok? Com licença. Muito bem. Então, este foi o nosso Master Business de hoje. Olha, se você pegou papel e lápis, eu penso que você deva ter feito muitas anotações. É por isso que nós te provocamos a pegar o papel e lápis, porque depois você tem que reler, ver e pensar como eu posso utilizar isso, de que maneira eu posso pegar isso, aquilo e colocar em prática. Essa é a ideia, né? Muito bem, antes de encerrarmos, eu quero falar um pouquinho com você sobre a qualificação Líder Coach, ok? Nós estamos com turmas abertas para que você possa fazer a sua inscrição. São líderes transformadores, são aqueles que conhecem e passam a dominar uma metodologia composta de ferramentas e técnicas que permitem que você faça a gestão de cada membro da sua equipe, fazendo a motivação individual por motivos próprios, mapeando o nível de competência atual, estabelecendo aonde ele precisa chegar e como que você vai levá-lo para que ele alcance a excelência, para que você tenha uma equipe de alto desempenho e isso faça a diferença no seu negócio. Está aí, o telefone é 2106-6073, inscrições abertas. Telefone, faça contato e vai ser um prazer tê-lo conosco, ok? Muito bem, então, voltando aqui, só nos resta agora agradecer o carinho da sua audiência, né? E também registrar aqui e reafirmar o nosso compromisso de trazer pessoas sempre inteligentes, como nós tivemos a oportunidade de trazer o Eduardo hoje, para que ele possa contribuir com o desenvolvimento dos seus negócios, com o desenvolvimento da sua carreira. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom, tchau, tchau.